aí, meus amigos, o garoto Andrei Santos está de volta ao Vascão e com ele vai chegar mais um reforço. Vamos falar dessas duas contratações aí, o Vasco reforçando para a temporada, apesar do Andrei Santos ficar pouco tempo, mas já vai ser suficiente aí para tentar ajudar o Vasco aí no início do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aqui da situação de dois jogadores argentinos que já estão no elenco do Vasco, mas por que esses caras não jogam? Vamos falar muito da partida de hoje, porque hoje tem Vascão, meu amigo. Vasco e Boa Vista em São Januário. Só a vitória interessa hoje para o Vasco e rumo à classificação aí das semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né, meu amigo? Deixa o likezão aí, como de costume. Clica no gostei. Muito importante você clicar no gostei, porque o YouTube vai entender que realmente você está gostando dos vídeos aqui do nosso canal. Se você não está gostando, dá o dislike aí, porque o YouTube também vai entender que o vídeo tem uma certa relevância e mesmo assim vai entregar para outros vascaínos. Se inscreve também aí no nosso canal e ativa o sininho aí também para ajudar bastante a gente a conseguir chegar a 200 mil inscritos, cara. Uma marca muito importante aqui pro nosso canal. Tá lá também no meu outro projeto, cara. Tô mandando um vídeo no outro canal de futebol. Tô falando de mercado da bola, curiosidades do futebol. Mandei um vídeo muito bacana sobre o Chelsea. O Chelsea querendo contratar o Neymar, querendo contratar aí o Bellingham, querendo contratar o Zidane para ser o seu treinador. E inclusive falei do Andrei Santos lá também no nosso vídeo. O link tá aqui na descrição. Dá uma moral lá, se inscreve no meu canal Showball. Bom, pessoal, e vamos ao que interessa, né, cara? Hoje é dia de Vascão, o Vascão enfrenta hoje o Boa Vista às 7h30 da noite em São Januário. Jogo importantíssimo aí, visando uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca, né? O Vasco está hoje na 5ª colocação. Após a vitória ontem do Volta Redonda, o Vasco acabou saindo do G4, porém, caso vença hoje o Boa Vista, o Vasco ultrapassará o Volta Redonda, que é o 3º colocado com 16 pontos, e também o Botafogo, que é o 4º colocado com os mesmos 16 pontos. O Vasco, que está na 5ª colocação com 14 pontos, caso vença, chegará a 17 pontos e assumirá a 3ª colocação. Vale ressaltar que na próxima rodada, o Vasco vai ter aí o seu maior clássico, depois de algum tempo sem jogar contra o Flamengo. O Vasco irá enfrentar a mulambada novamente, e a gente espera que o Vasco vença esse jogo de hoje e vença também o Flamengo aí para chegar cheio de moral nas semifinais do Campeonato Carioca. O que a gente espera para o jogo de hoje é que o Vasco não erre tantos gols como errou no jogo contra o Trem do Amapá na Copa do Brasil, né? O Vasco tem que começar a calibrar o pé, porque em jogo grande não dá para perder aquele caminhão de gols que o Vasco perdeu contra o Trem. Obviamente, não terá as mesmas oportunidades, não terá as mesmas chances de gol, mas as que tiver tem que ser efetivo em clássico, não dá para errar. Qualquer erro é crucial. O Vasco jogou contra o Botafogo, o Pedro Raul perdeu aquele gol inacreditável, porém, por sorte do jogo e também competência do Vasco, né? O Botafogo teve 2 jogadores expulsos. Um foi expulso por conta de um contra-ataque mortal do Alex Teixeira e também o outro por ter sido juvenil ao agredir o jogador do Vasco. Mas foram circunstâncias especiais da partida, né? Não vai ser todo jogo que o rival vai ter 2 jogadores expulsos. O Vasco tem que saber matar a partida, né? Tem que saber matar o jogo e fazer os gols necessários aí para conseguir vencer adversários mais pesados. Cria muitas oportunidades, como criou contra o Fluminense, porém a bola não entra, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir jogar bem hoje e já preparar para o clássico contra o Flamengo, porque é muito importante o Vasco vencer o Flamengo, porque já tem muitos anos que o Vasco não consegue uma vitória expressiva contra o Flamengo. A última, se eu não me engano, foi em 2021, quando o Vasco venceu por 3-1 o Flamengo. Naquela época o Vasco estava na 2ª divisão, tinha acabado de ser rebaixado, com um elenco totalmente diferente do que é hoje. E depois daquilo ali, o Vasco com um longo período sem vencer clássico, 9 partidas sem vencer um clássico, e venceu o último clássico aí, o Botafogo, no Campeonato Carioca desse ano. O jogo de hoje aí será às 7h30 da noite e terá transmissão somente da Cazé TV. O Vasco entrará em campo com o goleiro Léo Jardim. Também existe a possibilidade do Ivan, né, cara? Sempre tem essa possibilidade, né? A gente nunca sabe quem pode ser o goleiro titular, mas o Maurício Barbieri vem dando mostra de que o Léo Jardim será o goleiro titular com ele aí nessa temporada. Lateral direita, por Milton Rodrigues, Miranda, Léo Pelé na zaga e também Lucas Piton na lateral esquerda. Esse será o sistema defensivo do Vasco. Também existe uma possibilidade do Paulo Vitor jogar no lugar do Lucas Piton, que vem atuando em todos os jogos aí nessa temporada, né? Pode ser que o Maurício Barbieri dê uma poupada aí no Piton e o Paulo Vitor seja titular. Mas a gente só vai tirar essa dúvida minutos antes da partida, quando sair a escalação oficial. No meio-campo, Rodrigo, Jair, a possibilidade do Nenê ser titular no lugar do Alex Teixeira. Pode ser que aconteça sim essa alteração no time do Vasco. E como eu falei, somente minutos antes do jogo, quando sair a escalação oficial. O ataque do Vasco será Gabriel Peck, Eric Marques e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco
que jogará mais tarde aí às 7h30 da noite contra o Boa Vista em São Januário. Na minha opinião, meu amigo, ó, 4-0 Vascão, 2 gols do Pedro Raul, 1 gol do Nenê e outro gol aí do Jair, cara. O Jair tá fazendo gol todo jogo, vai fazer gol também em São Januário. Hoje o Vasco vai passear e golear o Boa Vista, se Deus quiser. Deixa aí nos comentários aí qual é o seu palpite, o que você espera para essa partida de hoje. E por falar no jogo de hoje, o torcedor vascaíno está se perguntando, cadê os jogadores contratados, cadê os jogadores argentinos que o Vasco contratou? O Luca Orejano e também o zagueiro Manuel Capasso. Muitos querem a entrada do Capasso no lugar do Miranda, porém essa possibilidade ainda não é real, porque o Vasco não conseguiu registrar ainda o jogador no BID da CBF, ainda não foi regularizado o jogador, devido a documentos que ainda não chegaram da Argentina, para que o Vasco possa poder utilizar o jogador enfim em campo, né? Ele segue treinando normalmente com o elenco do Vasco, porém não pode fazer a sua estreia ainda. A gente vive a expectativa de quem sabe ele tenha a possibilidade de ficar pelo menos no banco de reservas no clássico contra o Flamengo. O Manuel Capasso segue de fora e quem também segue de fora, só que devido à lesão, é o atacante Luca Orejano, né? Grande destaque do Vélez na temporada passada com a chegada da SAF. Possibilitou o Vasco contratar esse jogador aí, meu amigo, por mais de 20 milhões de reais. Porém, o jogador chegou com problemas físicos. A grande expectativa de todos nós, torcedores vascaínos, é de que o Orejano seria titular incontestável do Vasco. Hoje, sendo bem realista, cara, o Orejano é reserva do Gabriel Peck. Pelo que o Peck vem apresentando no início da temporada, eu nunca imaginei que iria falar isso aqui no canal, mas o Gabriel Peck hoje é titular do Vasco. E o Orejano vai ter que comer muita grama se quiser ser titular nesse time do Vasco, exceto se o Maurício Barbieri optar em colocar o Gabriel Peck no lado esquerdo e o Orejano entrar aí no lugar do garoto Eric Marcos, que vem sendo titular ali na ponta esquerda. Mas esses problemas de lesão vêm deixando o torcedor bem furioso com a questão aí do Orejano, né? Muitos querem que o Vasco até devolva ele para o Vélez, né, cara? O jogador veio bichado, nada mais justo do que devolver uma mercadoria estragada, né, cara? Uma mercadoria com defeito. Minha opinião, vai ser um ano difícil sim por Orejano, porque muitos jogadores que começam o início da temporada, já tem o início da temporada, várias lesões consecutivas, como é o caso do argentino e também do Robson Bambu. A temporada dele nunca é proveitosa, o jogador rende pouco, joga uma, fica 10 fora, isso já é normal. A gente viu isso acontecer com o Benítez, né? O caso mais recente aí de argentino que veio para o Vasco, tinha problemas físicos recorrentes, né? O Orejano está na mesma situação do Benítez, só que ele é um jogador mais jovem, né? Pode ser que tenha uma recuperação mais rápida, só que não vem mostrando isso até o momento, né? Vamos torcer para que dê certo, que a fisiologia do Vasco e os médicos do Vasco curem o Orejano para que ele não tenha mais problemas físicos e ajude o Vasco nessa temporada, porque o Vasco gastou uma bala com esse jogador e até agora ele não deu nenhum retorno sequer dentro de campo. O jogador que o Vasco contratou foi o Paulo Henrique, ele também não terá condição de jogo e ficará de fora da partida contra o Boa Vista, muito possivelmente deverá ser relacionado para a partida contra o Flamengo. Se for relacionado para o jogo de hoje, será uma grande surpresa. Deixa aí nos comentários o que você acha das situações envolvendo o Manuel Capasso, que ainda não está regularizado, e também o Orejano, que é uma situação mais crítica, é uma situação mais delicada. Bom, pessoal, agora vamos falar de contratações, né, cara? O Vasco aí está a um passo de anunciar oficialmente o retorno do volante Andrei Santos. Já está tudo fechado entre o jogador, o Chelsea e o Vasco, e ele será emprestado ao nosso clube até o dia 1º de julho desse ano de 2023. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, pelo carinho que tem pelo clube, o garoto decidiu aceitar o parcelamento em 3 vezes aí da dívida que o Vasco tem com ele. O jogador, inclusive, já deu o seu ok para que seu staff dê sequência na parte burocrática e o jogador, novamente, deverá voltar a vestir a nossa camisa. A expectativa é que nessa semana o jogador já volte aí aos treinamentos com os seus novos companheiros ou velhos companheiros, né, cara? O jogador está de volta aí ao Vasco. E, com certeza, muitos torcedores vascaínos estão felizes com a volta do Andrei Santos. Vale ressaltar que o jogador tem uma grande chance de ser relacionado para o jogo contra o Flamengo aí no próximo clássico. Porém, o Vasco tem que tentar resolver essa parte burocrática até amanhã, até nessa terça-feira, para que o jogador tenha grande chance de jogar contra o Flamengo. Pois é, tá aí, cara. O Andrei Santos está de volta ao Vasco, né? Uma contratação aí bem controversa para muitos torcedores, né? Muitos achavam que o Andrei Santos não deveria ter sido recontratado pelo curto período que ele vai ficar no Vasco, né? Porém, o Paulo Brax fez uma sacada de mestre, o Vasco também, né, cara? Negociou uma dívida que tinha com o atleta e ele vai vir para o Vasco aí jogar pelo menos até o meio da temporada, titular absoluto, incontestável. Eu acredito que o meio campo do Vasco será formado pelo Andrei Santos, Jair e também o Marlon Gomes,
quando o Marlon tiver condições de jogo, será um ótimo meio-campo, mesmo jogando sem um camisa 10, é um meio-campo que chega muito no ataque, né? Um meio-campo de qualidade. A gente espera que esses jogadores consigam sair muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro. O Andrei Santos ficará poucos jogos no Vasco, porém pode ser suficiente para ajudar o Vasco aí a fazer uma boa pontuação já no início do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, conquistar o título do Campeonato Carioca. Para ressaltar que vai ter um período aí que o jogador vai servir a seleção sub-20 aí no Mundial e com certeza vai ser um desfalque para o Vasco. Porém, o Vasco já contratou ele sabendo dessa situação e o jogador novamente será atleta do Vasco. Quem também será atleta do Vasco é o atacante Lelê, né? O Fluminense tentou atravessar a negociação com o Vasco, porém já está tudo fechado entre o Vasco, o Itaboraí e também um jogador dirigente do Itaboraí, clube que detém os direitos do atleta, confirmou que o Lelê será reforço do Vasco assim que acabar o Campeonato Carioca. O jogador que foi fundamental na vitória de ontem do Volta Redonda, é um dos grandes destaques aí da competição. Em 10 jogos o cara fez 10 gols e deu 2 assistências, né? Com certeza é um jogador muito interessante que vai chegar assim para ser o reserva imediato do Pedro Raul. Deixa aí nos comentários o que você achou das contratações do Andrei Santos e também do Lelê, os dois reforços contratados pelo Vasco. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje, valeu demais, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, tamo junto. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar, Vasco e Boa Vista e Vasco. Na minha opinião, ó, 4 a 0 Vascão, deixa aí embaixo o seu palpite. Tamo junto e é nóis.